Boeing 767 foi um modelo de aeronave lançado em 1978, mas foi alçar voo pela primeira vez em 1981. Esse modelo possuía 158 assentos. O Boeing 767-200 é como se fosse uma versão com upgrade do mesmo, agora com 168 assentos. Esses dois modelos têm muita coisa em comum, como por exemplo o fato de que ambos já se chocaram contra uma das torres gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. O mundo mudou depois desse dia. Ou pelo menos é o que me dizem, porque eu não era nem nascido na época. E na real, mesmo eu não tendo vivenciado nada disso, é muito claro o impacto imenso que isso teve na sociedade. Então, vamos falar sobre alguns pontos que mudaram por conta desse acontecido. Começando por 9/11. 9/11. Pra você que, assim como eu, acha que essas grandes tragédias podem sim ser encaradas com um certo tom de humor, você provavelmente já ouviu infinitas piadas envolvendo esse tema. E agora que já se passaram 23 anos, a gente nem tem mais aquela discussão do cedo demais? A verdade é que o ser humano gosta de brincar com esse lado mórbido de acontecimentos históricos. Não é à toa que existe um jogo de flecha onde o seu objetivo é acertar um tiro na cabeça do JFK enquanto ele tá passando de carro. Mas alguma vez você já se perguntou quem foi a primeira pessoa a ter coragem de vir a público fazer uma piada envolvendo o maior ataque terrorista daquela década? Bom, a resposta é Gilbert Gottfried, alguma coisa assim, que 28 dias após o acontecimento disse o seguinte: I have to catch a flight to California. I can't get a direct flight. They said they have to stop at the Empire State Building first. E desde então isso vem se popularizando cada vez mais, ao ponto de que hoje é difícil você achar um show que use desse humor ácido que não tenha feito uma piada sobre o tema. I will kick your ass anytime, anywhere. Okay. How about top of the World Trade Center, morning of September 11th, 2001, 8 a.m.? I'll be there. Essa parte aqui do vídeo deve muito crédito ao canal americano American September, porque muitas das informações daqui eu peguei de lá. Existem vários casos de filmes que foram drasticamente alterados por conta de acontecimentos no mundo real. Um exemplo que eu gosto bastante é o caso do primeiro roteiro de Pânico 3, que foi completamente descartado, porque o roteiro trazia uma legião de estudantes do high school estadunidense como os novos Ghostfaces. Mas após o tiroteio de Columbine, eles acharam que não seria uma boa ideia fazer uma história sobre vários adolescentes assassinos. Sabe, nessa época em que um tiroteio numa escola americana ainda era uma notícia chocante. E com 11 de setembro não foi diferente. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do primeiro trailer do filme do Homem-Aranha do Sam Raimi, que foi tirado de circulação, porque mostrava um helicóptero preso nas teias entre as duas torres. E não só esse, como vários outros filmes tiveram cenas alteradas por conta dos atentados. Pra mim é um pouco estranho assistir filmes que foram feitos um pouco antes dessa tragédia, porque eles mostram o World Trade Center o tempo todo. Era um símbolo tão grande quanto a Estátua da Liberdade. Então, logicamente, vários filmes que se passavam em Nova York ou tinham cenas nessa cidade mostravam esse lugar. Bom, esse foi o antes, o durante, mas e o depois? Essa mudança é muito clara. Primeiro que por uns 10 anos, infelizmente, se tornou algo comum você colocar qualquer personagem árabe como vilão do filme. E falando nos vilões, eles definitivamente foram os que mais sofreram alterações depois disso. Porque agora, se você quer ter um vilão terrorista no seu filme, você não pode fazer igual o Mr. Evil do Austin Powers, que vai bombardear o mundo inteiro se ele não conseguir o que ele quer, mas ele é um alívio cômico, né? Praticamente uma piada. Mas agora no mundo real, o terrorismo não podia mais ser engraçado. Eles são um perigo, eles existem. E salvo raras exceções, como é Kingsman, por exemplo, se você quer ter um vilão terrorista no seu filme, você vai ter que levar ele a sério e colocar ele como uma grande ameaça. Uma grande ameaça que só pode ser derrotada pelo grande espírito de patriotismo estadunidense. Que preguiça, né? E pra finalizar, eu quero falar sobre um fato muito conhecido. O tal do efeito dominó imenso que ocorreu por conta do 11 de setembro. Tem surpresa no ar, Lucas Neto chegou. Tudo começa quando durante o desastre tínhamos um jovem garoto presenciando tudo aquilo, esse chamado Gerard Way, que ficou muito chocado e de alguma forma conseguiu descarregar aquilo se expressando de forma artística. Assim, junto com alguns dos seus amigos, eles começaram a banda de rock emo
My Chemical Romance. Com o sucesso, Gerard Way conseguiu financiar outros projetos que ele queria fazer, como uma história em quadrinhos intitulada The Umbrella Academy, que seria futuramente adaptada e se tornaria uma das séries mais assistidas da Netflix. Então, se você gosta dessa série, agradeça ao 11 de setembro. Fora isso, as músicas do My Chemical Romance também inspiraram muitas outras pessoas pelo mundo, como foi o caso de Stephenie Meyer, que enquanto escutava as músicas dessa banda, escreveu uma saga de livros, que viria a ser nomeada Crepúsculo. Livros que foram futuramente adaptados para as telonas, com filmes que trouxeram reconhecimento para o ator Robert Pattinson, que abraçou essa oportunidade e então fez toda uma carreira em Hollywood, chegando até a protagonizar o reboot mais recente do Homem-Morcego. Então, se você gostou do filme The Batman, agradeça ao 11 de setembro. Mas voltando a Crepúsculo, E.L. James assistiu a esses filmes e sentiu que faltavam umas cenas mais picantes. Por isso resolveu escrever uma fanfic baseada na obra. Depois transformou essa fanfic em uma história mais original e chamou ela de 50 Tons de Cinza. Então, se você gosta de 50... Não, calma. Tem coisa que não é pra ninguém gostar mesmo, não. Mais uma vez, estamos de volta em Crepúsculo. Porque não muito tempo depois do lançamento do primeiro filme, um youtuber brasileiro decidiu fazer um vídeo extremamente revoltado e agressivo explicando o porquê que ele não tinha gostado nem um pouco dessa obra. E assim, esse vídeo explodiu e consolidou um dos primeiros grandes nomes da internet brasileira, Felipe Neto. Anos depois, Felipe perceberia que as regras do site tinham mudado e adaptaria o seu conteúdo para atrair um público mais adolescente. Seu irmão Lucas Neto seguiria os mesmos passos, mas iria até mais além, focando de vez em um público infantil, sendo um fenômeno tão grande que ficou famoso até mesmo fora do país. Como, por exemplo, Portugal. Alguns pais portugueses até mesmo reclamam que seus filhos, após assistir muito Lucas Neto, começaram a falar no seu dia a dia com o sotaque brasileiro. Então, se você também acha algo incrível essa colonização reversa, onde as crianças portuguesas estão falando português brasileiro, agradeça ao 11 de setembro. Cada dia que passa faz menos sentido os assuntos que eu falo aqui, né? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, se inscreve e comenta, que também ajuda bastante. No mais, tchau!